nós temos nessa noite o privilégio de então darmos as boas-vindas àqueles que, após terem confessado a sua fé por meio do batismo na tarde deste domingo, dia 16 de junho de 2019, confessaram então a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e querem, portanto, tornarem-se membros da Assembleia de Deus, Congregação Jardim Botânico, em Porto Alegre. Quando eles foram batizados, Deus fez claro o seu direito sobre eles. Deus mostrou que eles são sua propriedade e eles então passaram a ser recebidos na igreja. Agora eles desejam publicamente confirmar aquele selo do batismo e confessar a sua fé diante dessa congregação na qual eles querem se tornar membros, oferecendo-se a si mesmos como servos de Deus conforme a sua vontade. Aqui nós temos algumas imagens então do batismo que foi realizado nessa tarde ali na matriz. Foi um momento muito especial. A Júlia, o Bruno e a Gabriela. Meus irmãos, o poder dessa igreja, o poder dessa comunidade não vem de nossas próprias forças, nem das nossas palavras, mas ele vem do Espírito de Deus que está trabalhando em nós. O Espírito de Deus, por meio do seu gracioso amor, que nós agora estamos confirmando na vida desses irmãos. E eu queria então chamar a Júlia, a Gabriela e o Bruno a passarem aqui na frente, do meu lado. Eles vão ser apresentados então à igreja. Enquanto eles passam aqui na frente, eu vou rapidamente aqui relembrar algumas promessas que estão relacionadas ao batismo que estão nas Escrituras. O batismo é um sinal e selo das promessas de Deus para o seu povo, o povo do pacto. No batismo, Deus promete, pela graça somente, perdoar nossos pecados, nos adotar no corpo de Cristo, a igreja, enviar o Espírito Santo diariamente para nos renovar e limpar e nos ressuscitar para a vida eterna. Essa promessa é feita visível, de uma maneira visível na água do batismo, que vocês viram aqui as fotos deles sendo batizados no tanque batismal. Diga-se de passagem, a providência divina é maravilhosa. O aquecimento da água não funcionou, e graças a Deus hoje fazia muito calor. Mas nem a água fria é suficiente para afastar aqueles que desejam então se batizar e fazer este pacto com Jesus Cristo. A promessa do batismo, portanto, é visível na água do batismo. A água, ela limpa, purifica, refresca, sustenta, e Jesus é a água viva. É isso que as Escrituras nos ensinam. Através do batismo, Cristo nos chama para uma nova obediência, amar e confiar em Deus completamente, abandonar o mal do mundo, viver uma nova e uma santa vida. Porém, quando caímos no pecado, não devemos desanimar da misericórdia de Deus ou continuar em pecado, porque o batismo é um sinal e selo eterno do pacto da graça de Deus conosco. O batismo, portanto, é um ato de graça, não uma obra que nós fazemos para Deus ou para merecer a salvação. Portanto, neste momento, nós vamos fazer a profissão de fé. E eu vou fazer isso com os três aqui. Eu tenho uma pergunta que vocês passam desse lado aqui, que são os microfones. Neste momento, eu vou fazer algumas perguntas a eles, e depois eles lerão. Vocês perceberam que nós não lemos a confissão de fé na primeira parte do culto. Eles vão ler com a igreja. Cada um deles vai ler uma pequena parte da confissão de fé básica, que é o credo apostólico. Mas antes disso, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Em primeiro lugar, vocês renunciam a Satanás e todas as forças espirituais do mal que se rebelam contra Deus? Vocês renunciam todos os desejos pecaminosos que afastam vocês do amor de Deus? Vocês se voltam para Jesus Cristo? Vocês pretendem ser discípulos fiéis de Cristo, confiando em suas promessas, obedecendo a sua palavra, honrando sua igreja e mostrando seu amor enquanto vocês viverem? Então agora nós vamos mostrar a fé que vocês têm em Jesus Cristo. Então nós vamos começar aqui com o Bruno. Bruno, crê em Deus Pai? Creio em Deus Pai, no poderoso Criador do céu e da terra.
Amém. A igreja é convidada a ler junto, viu? Vou colocar aqui. Vamos fazer mais uma vez aqui, vamos ler junto com o Bruno. Crê em Deus Pai? Eu creio que Deus poderoso, que a vida Agora, Gabriela. Na verdade, todos vocês creem, mas eu vou pedir para que um de vocês leiam, né? Cada um de vocês leia uma parte da nossa confissão de fé. Vocês creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Creio em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu até a morte, no terceiro dia levantou-se novamente, ascendeu ao céu, está sentado à destra do Pai e virá para julgar os vivos e os mortos. Vocês creem no Espírito Santo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vocês então nesse momento confessaram publicamente a fé de vocês. Vocês se devotarão ao ensino e ao discipulado da igreja e ao partir do pão, a Santa Ceia e às orações? Sendo assim, quero nos lembrar também neste momento do pacto de membresia, aquele pacto que está lá na nossa porta e que a nossa igreja é ciente. Eu gostaria de relembrar brevemente esse pacto. Não é uma coisa que nós aqui inventamos para fazer exigências dos membros. Pelo contrário, o pacto é apenas um resumo daquilo que está na Bíblia, nas Escrituras. E na verdade, quando eles assinam aquela profissão de fé que está ali na ficha de batismo, eles já estão professando a concordância com esse pacto, de certa maneira. E agora nós vamos relembrar esses compromissos que todo membro da congregação do Jardim Botânico tem com a congregação. E o primeiro compromisso é trabalhar e orar pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Não ser dissidente em questões doutrinárias fundamentais e submeter-se à liderança da igreja. Vocês concordam? O segundo é caminhar juntos, em amor fraternal, exercendo cuidado em amor, velando uns pelos outros, admoestando uns aos outros conforme exige a ocasião, submetendo-se, caso necessário, à disciplina na igreja. Nos alegraremos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Vocês concordam? Não abandonar as reuniões da congregação. E quando mudar de local que impossibilite continuar a congregar, unir-se a outra igreja onde se possa cumprir os princípios deste pacto. E da mesma forma, não ser membro ou líder de outra igreja ao mesmo tempo que da congregação religiosa. Buscar viver pela graça de Deus e como resposta à salvação dos nossos pecados outorgada por Jesus Cristo, em santidade, conforme os preceitos da palavra de Deus, autoridade final em questões de fé e moral, renunciando às paixões mundanas, pois assim como fomos sepultados com Cristo no batismo, ressuscitamos para uma nova vida no poder do Espírito. E por fim, trabalhar pela continuidade de um ministério de evangelização nesta igreja, apoiando sua adoração, ordenanças, disciplina e doutrinas, contribuindo regularmente para o sustento do ministério, despesas da igreja, socorros dos pobres e difusão do Evangelho entre as nações. Vocês entendem e assumem suas responsabilidades, portanto, como membros da Assembleia de Deus do Jardim Botânico? E a Igreja Assembleia de Deus do Jardim Botânico de Porto Alegre quer receber o Bruno, a Gabriela e a Júlia como membros? Sim. Mais forte? Amém. Então, em nome de Jesus Cristo, nós agora damos as boas-vindas a vocês para que vocês participem de todos os privilégios que o membro da Congregação Jardim Botânico tem, uma comunhão completa, e convidamos vocês a participarem integralmente da vida da igreja, das suas necessidades, das suas alegrias e dos seus sofrimentos, semana após semana. Então eu convido a igreja agora a se colocar em pé. Eu vou chamar também aqui os obreiros da igreja, o Gabriel, o Israel, o Edileno, para passarem aqui. Nós vamos, neste momento, receber, orar e abençoar os novos membros da nossa congregação.
Vamos fazer isso, inclusive, com a imposição de mãos. E convido a igreja também a estender as suas mãos para cá, neste momento. Lembrem sempre do batismo de vocês e sejam gratos. Vocês são discípulos de Jesus Cristo. Vivam em amor, como Cristo amou vocês e se entregou a si mesmo por vocês. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para vocês. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Pai amado, nós nessa noite nos alegramos, Senhor, com a vida dos nossos irmãos, Senhor, com a vida do Bruno, com a vida da Gabriela, Senhor, com a vida da Júlia, Senhor, que neste momento, Senhor, nesta noite estão tornando-se membros da congregação do Jardim Botânico, Senhor. Obrigado pela grande obra que Tu fizeste na vida deles, Senhor. Obra essa que foi manifestada publicamente neste dia no batismo, e agora eles confessaram a sua fé, que foi demonstrada visualmente no batismo. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito na vida deles por meio dessa congregação. E nós, como igreja, nesta noite, queremos interceder pela vida deles. Queremos pedir, Senhor, para que Tu os guardes, Senhor, em meio às provações, em meio às lutas, aflições e tentações, Senhor. É somente o Teu poder e a Tua graça que pode fazer com que eles perseverem até o fim. E é por isso que nós oramos nessa noite, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pela Tua graça, eles perseverem, que eles glorifiquem o Teu nome, que eles cumpram a sua missão e testemunhem a Tua glória onde quer que eles estiverem, Senhor. E que aqui nessa congregação eles possam servir, possam ser abençoados por nós e servir de bênção para toda essa congregação, para todos os irmãos e irmãs. Assim nós oramos nessa noite, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Podem tomar assento.